Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do nosso Home Saudável. E agora, vamos falar um pouquinho sobre revezamento de postura com a nossa ergonomista, a Aline. Então, fiquem bem atentos, porque ela vai trazer dicas aí muito importantes para o nosso dia a dia, né, Aline? É com você. Isso mesmo, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou falar com vocês hoje sobre revezamento de postura, tá? Muito importante que a gente saiba como revezar, em que período revezar e o momento de realizar o revezamento, tá bom? Mas antes de começar falando sobre o revezamento, qual a forma mais importante, de quanto em quanto tempo, eu preciso começar a falar com vocês sobre fisiologia da nossa coluna, como que a nossa coluna é formada, tá? A nossa coluna ela é formada por vértebras, então são os ossos que compõem toda a nossa coluna. Então eu vou exemplificar aqui para vocês. Só que ela não é formada só por vértebras, né? A nossa coluna ela é composta por vértebras e um disco que é feito de colágeno, que é chamado disco intervertebral. Então eu vou exemplificar aqui como se fossem esses legos. Eu tenho legos aqui, então eu vou exemplificar como se fosse a nossa coluna. Então aqui tem uma vértebra, o disco intervertebral e outra vértebra. Para que serve esse disco intervertebral? Esse disco ele serve para amortecimento de todo o impacto do nosso corpo, tá? Então todo o impacto do nosso corpo ele vai ser amortecido por esse disco intervertebral, tá bom? Este disco intervertebral ele está em toda a nossa coluna, desde coluna cervical até a coluna lombar. Tá bom? Então a gente tem que manter essas estruturas íntegras para que não tenha sobrecarga desse disco em qualquer posicionamento que a gente fique, ok? Então, entendido isso, não podemos sobrecarregar a coluna por conta do disco intervertebral, tudo bem? Então, sim, agora a gente vai falar de revezamento, tá? Então, como que a gente faz para fazer um revezamento que seja muito objetivo e que eu consiga atingir o nível ideal para melhorar minha postura, tá bom? Então, o que eu preciso? Primeiro, vamos falar também de força da gravidade, onde ela é mais atuante. A força da gravidade ela é mais atuante quando a gente está num posicionamento em pé. Por quê? Quando eu estou em pé, a força da gravidade, num posicionamento sentado. Por quê? Quando eu estou em pé, ela é menos nociva para a nossa coluna. Quando eu estou em pé, a força da gravidade ela vai entrar, só que ela tem para onde se dissipar. Ela consegue ter um equilíbrio de forças, equilibrar forças no nosso corpo. Porque ela vai entrar, ela vai ter uma ajuda do quadril, do joelho, do tornozelo. Tem estruturas que podem ajudar a bloquear um pouquinho a força da gravidade, fazer com que ela se dissipe, né? Até porque a gente consegue se manter em pé. Tudo bem? Só que, quando nós estamos sentados, a força da gravidade ela é um pouco mais nociva para a nossa coluna. Por quê? Quando a força da gravidade ela entra, ela vai atuar diretamente na nossa coluna, tanto coluna cervical, quanto coluna torácica, quanto coluna lombar. Ela não tem para onde ir. Então, o posicionamento sentado, ele sempre tem que haver um revezamento. Então, por isso que é importantíssimo falar de revezamento durante o posicionamento sentado, tá? Para evitar justamente a atuação da força da gravidade no meu disco intervertebral, tá bom? Então, o que eu vou falar para vocês? Qual é a periodicidade deste revezamento de postura? Então, o ideal é que eu reveze postura a cada 50 minutos, 1h20, fazendo uma pausa entre 5 e 10 minutos, tá bom? Isso não quer dizer que eu tenho que parar, essas são uma base do que precisa ser feito. Isso não quer dizer que toda hora, cada 1h20, exatamente no relógio, precisem ter as pausas. Então, a gente tem que ter bom senso e equilibrar todas as nossas tarefas, tá? Organizar todas as nossas tarefas. Mas o interessante é que a cada 1h20 a gente consiga, pelo menos, fazer um revezamento de postura. Eu passar para o posicionamento em pé, tá? E fazer uma pausa de pelo menos 5 minutos. Então, eu saio do meu posto de trabalho, vou beber uma água e volto para o meu posto de trabalho. Dou uma volta pela minha casa, dou uma volta no quintal e volto para o meu posto de trabalho, tá bom? As pausas, elas devem ser retiradas fora do posto de trabalho.
toda pausa ela tem que ser tirada fora do posto de trabalho. Não adianta tirar pausa dentro do posto de trabalho. Você não está ajudando a descomprimir a ação da gravidade no disco intervertebral, tá bom? Então, a gente precisa que as pausas sejam retiradas fora do posto de trabalho. Aline, mas só essa pausa é importante? O revezamento da postura sentada para a postura em pé? Não. Como hoje em dia a gente utiliza também muito o celular, então o revezamento de postura durante o uso do celular também é muito importante, tá? Por quê? Durante o uso do celular, como nós costumamos fazer? Eu faço muita flexão cervical durante o uso, correto? E o que acontece? Eu acabo sobrecarregando também o meu disco intervertebral. Então, eu preciso também fazer um revezamento de posicionamento da minha coluna cervical durante o uso do celular. E o que é importante para fazer esse revezamento? O que eu indico? A cada meia hora de utilização do celular, você opte por 10% deste tempo de descanso. Então, a cada 30 minutos de uso do celular, eu fico sem utilizar o celular durante 3 minutos. Por quê? Eu consigo equilibrar a força da minha coluna cervical, tá bom? Então, isso é importantíssimo. Equilibrar forças durante o revezamento de posturas. Isso é importantíssimo. Nada que é em excesso faz bem. Tudo que é muito, tudo que é em excesso faz mal. Então, a gente precisa ter equilíbrio em todas as situações. Tudo bem? Então, lembrando, revezar a postura de posicionamento de sentado para o em pé, importantíssimo, tá? Realizar as pausas durante o home office. Segundo, realizar o revezamento de postura durante a utilização do celular. Então, eu utilizo o celular durante um tempo e 10% desse tempo que eu estou utilizando, eu vou utilizar de pausa. Então, eu usei o celular durante 30 minutos. Durante 3 minutos, eu vou realizar uma pausa para a minha coluna cervical e para equilibrar forças, e eu consigo manter saudável o meu disco intervertebral, porque ele não vai sofrer um impacto muito grande durante essa força que foi empregada a ele, tá bom? Então, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode colocar no bate-papo, que eu estarei respondendo as dúvidas de vocês, tudo bem? Lucélia, com você. Olá, Mini, muito obrigada. As dicas aí foram de muito valia, né, para nós, vão agregar muito no dia a dia. Não temos nenhuma pergunta em nosso chat no momento, tá bom? Então, muito obrigada pelas dicas. E, pessoal, continuem participando das nossas ações aqui do programa Home Saudável e acesse o conteúdo lá no canal do YouTube. Obrigada, tenham um dia saudável. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Se cuidem. Tchau.